Como tirar sonhos, metas e projetos do papel? Meu nome é Ana Prata, eu sou treinadora comportamental especialista em carreiras femininas. E nesse vídeo eu quero te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, a concretizar aquilo que você colocou no papel. Muitas pessoas vão chegar ao final de 2026 e olhar para trás e ver que todo aquele planejamento, todo aquele esforço feito para planejar foi em vão. E o porquê que isso acontece? Porque elas não construíram em torno de si um sistema que consiga sustentar os comportamentos, as habilidades, as atitudes e principalmente a identidade coerente com aquilo que vai levá-las à conquista do seu sonho. Todo o segredo está em construir uma identidade coerente com aquilo que você quer ter e, sobretudo, com aquilo que você quer ser. Muitas pessoas se preocupam, em ter antes de ser. Seria muito bom se a gente pudesse primeiro ter os resultados que queremos para depois acreditar que nós somos realmente essas pessoas capazes de conquistar esse resultado. Mas na prática, infelizmente, não é assim que funciona. Primeiro você se torna a pessoa que vai de fato conquistar aqueles resultados e aí sim o resultado chega. E por que é tão importante investir tanto na construção dessa nova identidade que vai conseguir aquele resultado? Porque é ela que sustenta o seu comportamento. Dentro do treinamento comportamental, nós temos um ciclo básico que é o seguinte: a sua identidade gera os seus pensamentos, que vão gerar suas emoções, que vão gerar os seus comportamentos, que vão gerar os seus resultados. Sem ter uma identidade que sustente todo esse processo, o resultado não chega. Esse é o caso, por exemplo, da mulher que sonha em ser uma líder. Ela tá ali fazendo o trabalho dela, ela sonha com uma promoção, ela sonha com um cargo de liderança e ela vê de repente a vaga se vai indo para uma outra pessoa que muitas vezes tem até menos tempo de empresa que ela. O que aconteceu aqui? Essa pessoa trabalhou muito, investiu muito, mas ela investiu na tarefa e não na estratégia. Encontrou uma outra pessoa que fez o caminho inverso. Ela ainda não se tornou a líder. Ela trabalhou em funções que são apagadas. E quem é que se torna líder? A gente chama isso de influência antes do crachá. Como é que uma pessoa consegue promoção? A maioria das pessoas entende promoção como esforço além, como muito trabalho. E na verdade não é nada disso. A pessoa que é promovida é a pessoa que consegue entregar além. Não é esforço além, é entrega além. Preste atenção que essa chave virada muda tudo para você. Como é que funciona isso na prática? Você tem aqui o seu salário e você tem aqui o conjunto de tarefas. Se você tem entregas proporcionais ao seu salário, você não gerou nenhum valor para a empresa. Você simplesmente fez o trabalho que a empresa te contratou para fazer. Agora, se você trabalha com uma estratégia, se você pensa assim, o que tira o sono da minha liderança? O que se eu entregar vai me destacar? E você gera um valor além com a estratégia, aí sim você se destaca e aí sim a promoção chega. Então, sem ser essa pessoa que consegue gerar esse valor extra, sem ser essa líder que consegue delegar, que consegue falar não, que trabalha com assertividade, que tem boa comunicação, essa mulher que é tarefeira, que trabalha muito, só vai conseguir mais esforço, mais cansaço e menos promoção. É o caso, por exemplo, da pessoa que está procurando uma recolocação e ela quer se recolocar na empresa top sem ser aquela candidata top que a empresa procura. Então a empresa está procurando uma pessoa que tenha pensamento estratégico, ela está procurando uma pessoa que tenha entregas e resultados acima da média. Óbvio, gente, a empresa sempre quer fazer mais com menos. E ela ainda não se tornou essa candidata capaz de se vender a ponto de mostrar isso para as recrutadoras. Ela não construiu uma boa narrativa profissional. O currículo dela é uma bagunça, é um currículo absolutamente bagunçado. O LinkedIn dela não demonstra nada de resultados, só conta as tarefas ali de maneira morna. Ela não se destaca na entrevista porque ela tem aquela humildade, aquela falsa humildade, Ela aprendeu
a trabalhar muito caladinha, esperando que alguém vá notar, né? Ela acha que se ela trabalhar muito, alguém tem que notar, e não é assim, né? A gente sabe que no corporativo você tem que se fazer notar para que o resultado aconteça. Então, enquanto ela não se torna aquela candidata irresistível, aquela candidata para a empresa top, aquela candidata que a empresa vai correr atrás dela, ela não vai conseguir uma boa recolocação. E tem um outro exemplo que é crucial, eu sempre gosto de dar, que é a mulher que quer empreender. Ela sonha em ter o próprio negócio, ela sonha em ser empresária, ela é CLT e ela pede demissão em determinado momento, ela quer fazer esse salto, ela quer fazer essa ponte. Mas preste atenção que isso vai virar uma chave para você agora. Ela ainda não cunhou uma identidade de empresária. Então eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Dentro das lideranças de sucesso, dentro do corporativo, dentro do mundo empresarial, existe um código que ninguém te conta, é um código de comportamento, é um código de identidade. As pessoas estão fazendo coisas que são próprias daquela função ali. Por exemplo, você pega um líder. Você pega líder de várias empresas, CEOs de várias empresas, eles têm ali um código invisível, um código, um conjunto de comportamentos, eles fazem um conjunto de coisas que ninguém mais faz e que ninguém te conta. Para você aprender, você tem que modelar aquele comportamento, observar aquele comportamento, viver aquilo, entender aquilo e praticar no seu dia a dia para que depois você se torne aquilo que você está querendo se tornar. Então vamos ao exemplo dessa mulher. Essa mulher deixou a CLT e ela vai ali empreender, vai fazer o movimento de empreender. Só que essa mulher, ela começa o trabalho dela sem ter aquela expertise que as empresárias já têm. Então, você acha que uma empresária, ela vai responder, por exemplo, uma mensagem de cliente às 11 horas de um domingo à noite? Não vai. Não é próprio das empresárias fazerem isso. Mas aquela mulher que está começando agora, desesperada por clientela, ela vai responder às 11 horas da noite, um domingo à noite. E ela, sem saber que isso está atrapalhando a imagem dela, o profissionalismo dela, ela vai lá e responde, ela dá descontos que ela não poderia dar, ela precifica para baixo por vergonha, por medo de não fechar a venda e de alguma maneira o mercado percebe isso. As pessoas percebem isso. As pessoas percebem que ela ainda não faz parte daquele código, daquele conjunto de comportamentos de um empresário de sucesso. E isso reflete, sabe aonde? No bolso, no faturamento. Porque ela não se comporta dentro daquele conjunto de comportamentos coerentes. E isso vai impactar o faturamento. E muitas dessas mulheres acabam fechando as portas e pensando assim, não, empreender não era para mim. Era para ela sim, mas ela não aprendeu aquele código invisível. Ela não se tornou aquela empresária capaz de faturar aquele valor que ela queria. Daí você pode me dizer assim, ok, Ana, eu já entendi que eu provavelmente vou precisar cunhar essa identidade aí para me tornar a pessoa que eu quero ser, para conseguir tirar esses sonhos do papel. Você já viu que tem pessoas que planejam, mas na hora da execução elas falham absurdamente, elas não conseguem tirar do papel 10% daquilo que elas planejam? Por que isso? Porque elas não construíram uma identidade, elas não cunharam uma identidade coerente com aqueles comportamentos, com aqueles resultados. Se você não mexer na identidade, identidade é o que sustenta comportamento. Se você não mexer na identidade, você não consegue se comportar e o resultado não virá. Ok, Ana, mas como é que eu posso cunhar essa identidade? Eu vou te explicar aqui abertamente como eu explico na minha mentoria para os meus mentorados da Sirius. Dentro da PNL, nós temos uma grande referência que foi Robert Dilts. E Robert Dilts gerou um modelo para cunhar essa identidade que eu uso em todos os meus produtos, em todas as minhas mentorias, que é uma pirâmide que vai aparecer aqui para você agora, que é a pirâmide de Dilts. A pirâmide de Dilts explica essa configuração do sujeito desde a sua identidade até o seu ambiente mais básico. Então ela vai dizer assim, olha, para cunhar uma identidade, você precisa, a princípio,
Mudar o ambiente, investigar o ambiente desse indivíduo. É a base da pirâmide, né? Onde o indivíduo está, é o ambiente dele. Provavelmente vocês já ouviram aquela ideia, né? Que a avó da gente falava bastante: quem anda com porco, farelo come. Por que que isso é uma frase de senso comum? Porque ela é verdade. O seu ambiente determina as suas escolhas. O seu ambiente determina a forma como você pensa. O seu ambiente vai determinar, inclusive, aquilo que você quer para você em termos de parâmetros. Se você anda com uma pessoa, com um grupo de pessoas que tem um salário base, por exemplo, de R$ 10.000, o seu objetivo de vida vai ser esse salário também. Em média, esse salário. Agora, eu vou te colocar diante de um grupo de pessoas que faz esse valor por dia, que faz 10.000 não no mês, que faz 10.000 num dia. Você vai ficar louco, porque você consegue descobrir que é possível fazer esse valor e o dobro, o triplo disso por dia. Então, a sua régua aumenta, o seu ambiente, ele aumenta ou diminui a sua régua, o seu critério, a sua mentalidade. Ana, você está falando assim, mas parece que é fácil mudar o nosso ambiente, né? Eu convivo com pessoas que eu não consigo mudar aquele ambiente. Eles são pessoas que não têm muitas ambições. O que eu faço? E aí eu vou te responder que é muito mais fácil mudar o seu ambiente do que você imagina. Como que eu começo a mudar o meu ambiente? Mudando, por exemplo, o meu ambiente online. As pessoas que eu sigo. Quem são as pessoas hoje que alimentam o feed do seu Instagram? Que alimentam o seu Facebook? Quem são as pessoas hoje que você scrolla a tela e elas estão ali despejando na sua cabeça conteúdo? Se você der um clique e parar de seguir quem não representa nada daquilo que você quer, você mudou o seu ambiente. Se você começar a seguir pessoas que representam, que já chegaram lá onde você quer, que já sabem esse código invisível, você muda o seu ambiente. Então, se você mudar o seu mundo online, você muda o seu ambiente. Se você for no meu Instagram agora, vai ter as pessoas que eu modelo, de alguma maneira. 65, 60, nunca mais de 70, porque eu nunca consigo acompanhar. Eu fico boba de ver que essas pessoas que seguem 2, 3 mil pessoas. Como é que você consegue acompanhar 2, 3 mil pessoas? É impossível. Então, eu particularmente prefiro acompanhar e modelar comportamentos, entender bem de pertinho como é que essa pessoa age, como é que essa pessoa pensa, como é que essa pessoa constrói um raciocínio até chegar no resultado. Para isso, eu tenho que andar com ela. E para andar com ela, eu tenho que saber o que ela pensa, eu tenho que saber o que ela fala, eu tenho que saber o que ela faz. Eu não consigo fazer isso com 2 mil pessoas. Até 100 pessoas eu acho tranquilo modelar o comportamento. Mas passou disso? E se você for no meu Instagram agora, você vai ver que eu sigo as pessoas que de alguma maneira eu modelo, quero algum resultado ali que ela tem. Guarde isso, mudando o seu mundo online, você já muda muito o seu mundo, você já muda muito o seu ambiente e você já muda muito aquilo que você vai receber, aquela carga mental que você vai receber durante o dia enquanto você está ali passando tela. O segundo ponto da pirâmide de Dilts são os seus comportamentos. É impossível chegar no resultado sem antes desenvolver comportamentos coerentes com aquilo que você quer. Suponhamos, você quer emagrecer. Por que a maioria das pessoas que tentam emagrecer, em algum ponto da curva ela falha e não consegue? Porque ela não desenvolve comportamentos coerentes com aquilo que ela quer. Para emagrecer, você precisa o quê? Criar um déficit calórico. Para criar um déficit calórico, você tem que fazer o quê? Malhar, exercício físico e fechar a boca, reduzir a quantidade de caloria que entra no seu corpo. Se você não reduzir a quantidade de comida, se você não malhar, você vai conseguir emagrecer? Muito dificilmente. Desenvolver comportamentos coerentes com aquilo que você quer vai garantir que você esteja um passo à frente para conseguir os seus objetivos profissionais. E é aí que entra a modelagem. A modelagem dentro do treinamento comportamental é uma das técnicas mais importantes que nós temos. Modelar comportamentos. Eu vou ver como uma pessoa se comporta para saber como ela chegou em tal resultado. Porque o resultado é sustentado pelo comportamento. Nenhum resultado chega enquanto eu não desenvolvo comportamentos coerentes com aquele resultado. O terceiro ponto da pirâmide de Dilts, capacidades. Você é aquilo que você sabe fazer. Então, se você quer um cargo de liderança, ok. O que um líder sabe fazer que eu ainda não sei? O que um líder tem em termos de capacidade que eu ainda não tenho? Ele tem, com certeza, boa comunicação. Eu tô com a minha comunicação afiada? Ele tem
com certeza uma boa oratória. Eu tenho uma boa oratória. Ele tem com certeza uma habilidade de falar não, ou de ser assertivo, ou de comunicar em direção à meta que ele espera de você. Eu já tenho essa habilidade, eu já comunico dessa forma. Ele tem pensamento estratégico. Eu já desenvolvi pensamento estratégico para conseguir entender de fato qual é o grande problema que a minha empresa precisa que eu resolva, o que é que vai me destacar ali dentro da empresa. Então, se você está querendo chegar a algum lugar, você modela, mais uma vez, modela o comportamento e modela capacidades. Você entende o seguinte: o que é que aquele sujeito sabe fazer que eu ainda não sei? Se eu quero chegar aonde ele já chegou, eu tenho que primeiro desenvolver aquelas capacidades ali para depois o resultado aparecer. Um nível ainda mais profundo dentro da pirâmide de Dilts, o sujeito é o seu conjunto de crenças, aquilo que você acredita. E aqui eu quero que a gente faça uma pausa para a gente fazer uma observação muito importante. Quanto mais subimos dentro dessa pirâmide de Dilts, mais vai ficando difícil acessar a mudança dentro da cabeça do sujeito. Tem pessoas que passam pela vida com uma leitura simplória somente ali do ambiente, ou dos seus comportamentos, ou de algumas capacidades que elas precisam melhorar ou não. Tem pessoas que passam pela vida sem nunca conseguir enxergar o seu sistema de crenças, embora esse sistema seja o sistema que determina, por exemplo, os seus comportamentos. Aquilo que você acredita dita o seu comportamento. É por isso que na Lume eu coloquei um módulo específico sobre crenças limitantes, crenças internas, porque o seu conjunto de crenças vai determinar a maneira como você age. Eu vou te falar isso de uma maneira muito simples. Por exemplo, a pessoa que ela sonha em concorrer ali à promoção. Na hora que a promoção chega, bate um medo nela, ela fala assim: ai, mas eu acho que eu ainda não tô pronta. Tem uma crença interna de que ela ainda não é boa o suficiente, ela não tá pronta o suficiente, ela precisa de mais um curso, né? Ela tem pessoas mais preparadas que ela. E aquela crença bloqueia todo o processo de promoção. Bloqueia que ela consiga, inclusive, pleitear a vaga. Outro dia eu atendi uma pessoa que falou comigo: Ana, eu não mando o currículo, eu mexo no currículo, mas eu nem mando o currículo por medo da rejeição. Isso é uma crença interna bloqueando o comportamento e bloqueando, obviamente, o resultado. Num nível ainda mais além de crenças, mais profundo que crenças, nós temos a identidade do sujeito. E aqui mora um dos princípios do meu trabalho aqui nesse digital, que é o seguinte: é impossível você ser realizada profissionalmente quando você está desalinhada, quando há um desalinhamento entre a sua identidade e a natureza daquilo que você faz. Vou te dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que a minha personalidade é de uma pessoa com gregarismo baixo. Ambientes lotados me fazem mal, porque eu tenho um gregarismo baixo. Eu me sinto melhor com poucas pessoas. Qual foi a minha primeira profissão? Eu fiz 2 transições de carreira na minha vida. A primeira profissão lá pelos meus 18, 19 anos foi ser professora de ciências, que é uma profissão que me obriga a estar em um ambiente com 40 alunos, com 45 alunos por hora. Então você pensa, por dia passava por mim quase 200 alunos. Uma pessoa com gregarismo baixo, uma pessoa que se sente bem, que se sente confortável dentro do seu potencial criativo, com poucas pessoas, recebendo um volume de público desse diariamente. Eu me canso com grandes públicos muito mais do que com pequenos públicos. Então, estando desalinhada a natureza da minha função e a minha identidade, é óbvio que eu ia quebrar. Então pensa sempre nisso, é necessário avaliar a sua identidade, a sua personalidade, a sua amabilidade, o seu grau de extroversão, o seu grau de neuroticismo, que é a quantidade de pressão que você aguenta sem quebrar. Tudo isso, toda a sua personalidade vai compor a sua identidade. E se a sua identidade estiver desalinhada com a natureza da sua função, você não vai conseguir se realizar profissionalmente. Retomando aqui o objetivo dessa aula, como eu faço então para tirar as minhas metas do papel? É necessário desenvolver uma identidade coerente com aquilo que você quer. E você já entendeu nessa aula que a sua identidade ela vai passar por diferentes fatores. É necessário que você investigue o seu ambiente. É necessário que você investigue os seus comportamentos. É necessário que você investigue as suas capacidades, o seu conjunto de crenças, de valores, a sua identidade e, por fim, o seu legado, o seu propósito de vida, aquilo que você quer deixar aqui para esse mundo.
Sem construir um sistema que sustente tudo isso, né? O seu ambiente, as suas capacidades, que sustente toda essa pirâmide, é impossível atingir aqueles objetivos. Você pode tentar fazer isso sozinho ou você pode tentar fazer isso com a minha ajuda. Eu tenho a Sirius, que é a minha mentoria individual, meu atendimento personalizado, e tenho também o meu produto de entrada, que é a Lumen, que já é um grande passo para que você consiga fazer esse mapeamento, porque ela vai te dar o seu mapeamento, o seu ponto A. Ela vai fazer o mapeamento do seu perfil comportamental, o mapeamento da sua personalidade, coisa que muitas vezes você nem pensa, puxa, eu sou assim mesmo, nem me dei conta. Ela vai te ajudar a fazer o mapeamento do seu ponto B e a partir dali você vai conseguir traçar as estratégias para sair do A e chegar ao B, óbvio, modelando comportamentos, modelando pessoas que já chegaram lá. Lembra sempre disso. Entender esse código invisível, entender esse conjunto de comportamentos, entender essa identidade cunhada das pessoas que já chegaram aonde você ainda vai chegar, onde você quer chegar, é o caminho mais fácil para você conseguir atingir esse objetivo. Um grande beijo para você. Se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e acompanhe os próximos conteúdos.